Glória a Deus, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor. Trazer aqui um salmo de número 3, que é um salmo que quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho, é um salmo de socorro, é um salmo que Davi está pedindo a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o filho dele se apossou do trono do próprio pai. Por aí você já tira, meu irmão e minha irmã, como é que o mundo já era antigamente. Imagine agora. Se naquela época os filhos já se apossavam do trono do próprio pai, imagine agora, nessa época em que estamos vivendo. As pessoas querem se apossar, às vezes, até da sua própria identidade. Tem gente que quer viver a sua própria vida. Isso era o que o filho de Davi queria. Ter a vida que o pai tinha. Sendo que eu e você somos únicos. Ninguém é igual a mim e nem igual a você. Porque nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Vê pelas nossas próprias digitais. Digital de ninguém é igual. E foi assim que Deus nos fez, sua imagem e semelhança. Mas cada um de nós tem um propósito nas mãos do Senhor. Amém? Se você está sendo perseguido ou perseguida por alguém, coloque nas mãos do Senhor. Porque Davi, ele não quis brigar. Ele não foi lutar contra o filho dele. Ele achava que ele estava merecendo aquilo que ele estava passando. Pelo pecado que ele tinha cometido no passado. Então ele achava que aquilo é porque Deus queria que acontecesse com ele. E ele não foi lutar contra o filho dele. Ele foi lutar, ele fugiu. E foi pedir socorro a Deus. Para que no tempo certo, ele novamente se apossasse do seu trono. E você vai lendo. Quando você começa a ler sobre a vida de Davi, você vê que Salomão se arrependeu. Amém? Hoje eu não vou falar muito, vou ler apenas esse salmo para ficar para a sua meditação. Amém? Glória a Deus. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito. Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Aleluia. Davi, ele se apegou com Deus, porque ele sabia que Deus era o escudo. Deus era a rocha. E a glória dele não estava sobre o homem, estava sobre Deus. Ali ele pediu para que Deus livrasse ele. Ali ele falou para que o Senhor viesse salvar e livrar ele dos adversários deles. Porque não eram poucos, não eram só o filho de Davi. Era aqueles o qual Davi tinha dado a sua própria vida. Tinha ajudado quando estavam desgarrados. Mas eles, através de um único do sogro dele, que não aceitou que ele falasse a verdade para o povo sobre o acontecimento da vida da filha dele, que era Batseba, que ele o teve como esposas do seu melhor guerreiro. Isso estava encoberto. Eles resolveram falar para o povo. Aí o avô de Batseba se revoltou contra ele.
Então ele vivia inflamando a vida do seu próprio filho contra o próprio pai. E aí foi isso que deu. E é isso que acontece na minha e na sua vida. Muitas e muitas vezes nós confiamos em alguém, depositamos confiança em uma pessoa e a própria pessoa se levanta contra mim e contra você. Muitos, além de se levantar, ainda inflamam pessoas para ficar contra mim e contra você. Mas saiba que você tem um Deus que se levanta em teu favor. Um Deus que destrói todo e qualquer levante do inimigo contra a tua vida. Se você está passando por perseguição, se você está passando por problemas difíceis e acha que alguém tem inveja de você, ou é por causa de alguém que está junto com outro se levantando contra você pelas suas costas, saiba que o que você não vê, Deus vê. O que você não ouve, Deus ouve. Mas Deus ele vai se levantar em teu favor. E os teus adversários, eles vão cair. Cair e ficar caído. E o Senhor vai te levantar. E eles vão ver o Deus que você serve. O Deus que se levanta em teu favor. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aqui Davi, ele relata que muitos eram os inimigos dele. Muitos eram os que se rebelavam contra ele. Mas ele confiou em quem? Ele confiou em Deus. Porque em Deus estava a esperança, a confiança dele estava em Deus. E não tinha homem nenhum que fosse contra o Deus dele. Jamais alguém se levantaria contra Davi e o Senhor não ia atender as suas orações. Assim é com você e comigo. Se você acha que está sozinho, você não está sozinho. Você tem um Deus, que Ele é o teu juiz, advogado, amigo e pai. Porque a palavra de Deus, ela nos fala que mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Por isso confie em Deus, creia, Ele está contigo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu oro pelo teu filho e pela tua filha. Neste momento, Espírito Santo, visita a casa do teu filho e da tua filha. Vai de encontro, papai, à casa deles, papai. Aqueles que estão, Senhor, se sentindo sozinhos, abatidos, perseguidos, que neste momento o Senhor entre com o teu poder e com a tua glória, Pai. Manifesta-te da tua glória, do teu braço forte, papai querido. Vai repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo. Coloca por terra, papai, o adversário do teu filho e da tua filha, papai. Justifica o teu filho e a tua filha, papai, diante daqueles que querem ver eles caídos e derrotados. Mas o Senhor é o Deus que levanta o caído e coloca de pé. Ó glorioso Santo de Israel, Deus justo e fiel. Entra, Senhor, na causa do teu filho e da tua filha, papai. Aquele que se sente derrotado, levanta ele neste dia, papai. Aqueles que os médicos já desenganaram, Jeová Rafa entra com a cura e liberta de todas as enfermidades. Ó poderoso Santo de Israel, o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Senhor, toma a direção do teu filho e da tua filha, papai querido. Neste momento, eu te peço em nome do teu filho amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, que a tua bênção e a tua graça se manifeste na vida do teu filho e da tua filha. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça de dar aquele like aí para ajudar a vovó da bênção. Compartilhe, faça um comentário, deixe o seu pedido de oração, seja qual for o problema, você não precisa se identificar, basta falar o nome do problema, que todas as manhãs eu oro pelos meus inscritos e por aqueles que futuramente ainda vão se inscrever. Porque eu creio que o Senhor, se Ele está me usando, é porque algo Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Porque o Senhor Ele tem um propósito na vida de qualquer um. E não é à toa que eu estou aqui falando da palavra dEle, do amor dEle.
e da grandeza dele e do favor dele na sua vida. Basta você crer. Compartilhe com aquela pessoa que está precisando. Dê aquele like e juntos vamos levar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados. Amém? E que a bênção do Senhor, a prosperidade, a graça e a mão de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém?